Eu vou falar em português, vou tentar falar mais devagar para toda a gente perceber. O que eu venho aqui apresentar foi o meu tema de dissertação de mestrado. E como o Tiago já disse, intitula-se Ria de Aveiro é a Filha, um naufrágio de época moderna na Laguna de Aveiro. Trata-se de um contexto que foi descoberto durante as obras de expansão do Porto de Aveiro, em fevereiro de 2002. Foram identificados na altura vários fragmentos de madeira pertencentes quer a elementos talhados em trincado, quer também pertencentes a elementos talhados em liso. Foram enviadas para datação e o resultado foi 1280 a 1460. Foram então tomadas as devidas precauções, foi feita a prospecção, a escavação, o registro, a recuperação e também a inventariação dos destroços. E destas primeiras análises surgiram duas interpretações. Ou se trataria de apenas uma embarcação de construção mista, visto que quer elementos em trincado, quer elementos em liso, tem uma datação homogénea, ou tratar-se-iam de dois navios com uma mesma cronologia também baseado na homogeneidade das datações. Os trabalhos ocorreram em circunstâncias um pouco complicadas, ambiente de obra. Em relação à localização, a Ria de Aveiro é um sistema estuarino-lagunar que se situa na foz de vários rios, na costa noroeste de Portugal. Começou a formar sensivelmente por volta do século X, XI, quando se começou a desenvolver uma restinga na zona de Espinho em direção a sul. Ao longo dos séculos foi-se desenvolvendo e, aliás, como se pode ver por esta imagem, e em relação ao local do Ria de Aveiro F em específico, no século XV tratar-se-ia de um canal principal de circulação. No século XVII já se teria registado alguma assoreação e tratar-se-ia já de uma zona de pequenas ilhas atravessadas por canais, como se pode ver aqui na imagem. E no século XVIII e XIX estaria uma zona já completamente assoreada, dando origem ao que se designou por Ilha da Mó do Meio. Em relação ao sítio arqueológico em si, era composto por um núcleo central de madeiras com dois níveis. O núcleo central é todo este núcleo da imagem da esquerda, a verde os elementos em casco trincado, imediatamente por cima os elementos em casco liso e ainda dois pequenos aglomerados de madeiras também em casco trincado. Além deste nível, deste núcleo central, que corresponde aqui nesta imagem a este quadradinho, foram encontrados ainda 5 outros núcleos de madeiras totalmente dispersas. Em relação à construção naval, propriamente dita, foi encontrado um elemento, um cadastre, ainda in situ, com algumas tábuas em conexão, que apresentava o entalhe para a fixação das ferragens do leme, apresentava também um alferiz. A sua fixação seria toda ela feita através de pregos de ferro, que são características de tradição ibero-atlântica do século XVI. Também foram registados vários elementos de cavername, cavernas, braços e, neste caso, pela foto, uma pica. Foram identificadas, aliás, várias picas, também in situ. A fixação também era toda feita em ferro, que são características de tradição mediterrânica que vão desde os séculos XIV ao século XVII. Em relação ao tabuado, o tabuado liso, algumas das tábuas, como já disse anteriormente, estavam em conexão ainda com o cadastro e algumas ainda com algumas picas. Foi também registada uma tábua de resbordo, várias cintas e peças de reforço. A fixação também era toda feita através de pregadura de ferro, que também é uma característica mediterrânica e atlântica do século XVI. Em relação ao tabuado trincado, esta foi a estrutura principal registada, corresponde à zona da amorada de uma outra embarcação à partida. Também foram registados elementos de cavername talhados em trincado. A fixação aqui seria mista através de pregos de ferro e cavilhas de madeira. E a peça mais robusta, portanto a carlinga, que aparentemente seria talhada no alargamento da sobrequilha, apresenta este denteado. Apresentava também ainda a pia, onde encaixaria o mastro,
e a fixação também seria mista. E existe um paralelo bastante semelhante no navio Manuel Point, do século XVI. Posto isto, várias análises de proveniência foram feitas às madeiras, quer de casco liso, quer de casco trincado, e o resultado, portanto, foi a zona da América do Sul, com especial incidência no território do que atualmente é o Brasil. Além desta parte, existia também vários elementos de poliame, neste caso poliame de laborar, com bigotas, sapatas e cavirões. Também poliame de laborar, poliame, portanto, que recorre a rodas, como se pode ver na imagem. Vários elementos de maçame que estavam associados aos elementos de poliame, portanto, vários cabos, vários tipos de cabo. Referi também que o ano passado no GIA foi apresentado também um póster referente ao poliame e ao maçame que aqui é apresentado. Também foram recolhidas várias amostras de lastro, dispersas por todo o contexto. A cerâmica era apenas residual, fragmentos muito pequenos e partidos, que não se conseguiu tirar grandes conclusões da cerâmica. Recolhido também um pelouro. Todo o sítio estava... Peço desculpa, o pelouro era em calcário. Todo o sítio estava coberto por uma espessa camada de turfa, que também ajudou na conservação do próprio sítio. E depois registou-se esta peça que não se sabe bem o que será, poderá pertencer a uma peça de poliame ou outra peça qualquer. Em relação à análise e interpretação, à partida, na formação do sítio arqueológico, jogaram aqui duas ordens de fatores. Por um lado, os fatores naturais que foram favoráveis à sua preservação, como disse, a questão do sítio estar coberto por turfa, mas também uma elevada deposição sedimentar, fruto dos vários rios que ali desaguam. Por outro lado, os fatores humanos, que foram desfavoráveis. À partida, logo na altura do naufrágio, poderá ter existido algum tipo de recolha de salvados, de algum espólio, mas também as várias dragagens que foram feitas na zona e que serve apenas de exemplo a própria descoberta do naufrágio, como disse no início. A questão da datação, como disse no início também, por um lado temos a datação absoluta que nos apontava sensivelmente para finais do século XIII, meados do século XV. Por um outro lado, temos a datação relativa proveniente da análise de todos estes materiais que mostrei anteriormente, que nos aponta para inícios meados do século XVI, ou seja, existia aqui uma discrepância que, como disse, também a questão da origem e função da embarcação, todas as características das carvas de dentro, o sistema de assemblagem ser maioritariamente em ferro, que são características claramente do Mediterrâneo, com vários exemplos, como o Culipe 6, aqui na Catalunha, o Villefranche-sur-Mer, em França, o Yassiada, na Turquia, etc. Mas também apresenta características do mundo atlântico, como, por exemplo, a ligação entre a quilha e o cadastro ser feita por uma única peça e, aparentemente, a carlinga ter sido talhada no alargamento da sobrequilha. Em relação às dimensões, isto trata-se apenas de suposições baseadas em comparações de dimensões das peças, mas à partida tratar-se-ia de um navio de pequeno porte, cerca de 20 metros de comprimento, por 5 de largura e teria uma capacidade de arcação em torno das 150 toneladas. Poderia ter a função comercial englobado nas rotas atlânticas do século XVI, isto porque Aveiro, a partir do século XVI, passa a ser um grande exportador de olaria e, sensivelmente também nesta altura, passa a integrar o processo de produção açucareira com a produção de formas de açúcar, consequente exportação para as ilhas do Atlântico e também para o Brasil, existindo aqui o ponto de conexão entre o Brasil, a proveniência das madeiras utilizadas na sua construção, e o sítio onde naufragou. Por fim, só para finalizar, portanto, à partida tratar-se do navio muito possivelmente do século XVI, porque um navio com madeiras provenientes do Brasil que naufraga em Portugal, tendo em conta que a descoberta do Brasil foi feita no início do século XVI, à partida terá de ser posterior a esse evento. Uma outra questão que também esteve sempre sobre a mesa seria a questão de se tratar de uma ou de duas embarcações. À partida não é certo, mas provavelmente tratar-se-ão de duas embarcações, o navio principal com as dimensões que já referi e
Em relação aos elementos em casco trincado, uma outra embarcação, talvez uma embarcação de apoio, também esta teoria reforçada pela questão dos vestígios em casco trincado pertencer à zona da amurada e ainda terem, portanto, por exemplo, as toleteiras, portanto, a zona por onde passariam os remos de embarcações mais pequenas. Poderia tratar-se de um bote de apoio à embarcação principal. E era tudo o que tinha aqui para dizer. Obrigado pela vossa